Boa noite. Mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais sobre mancais e rolamentos. Para começar aí com a nossa história, eu gostaria de perguntar a vocês aí, onde que vocês mais veem rolamentos? Vamos começar do mais fácil. O que é um rolamento? Onde que vocês mais veem rolamentos? Você consegue nesses carrinhos aí. Utiliza como roda deles, né? Cubo de roda também. Skate? Eu nunca analisei um skate. Skate tem, gente? Eu não sei. Então tá bom, se vocês falam que tem, então tudo bom. Tenho poucas lembranças de skate. Eu tive skate uma vez na vida. Eu fui subir numa rampinha, sei lá, tinha meio metro de altura a rampinha. Eu tentei descer, caí de costas no chão, fiquei sem ar durante 1 minuto e nunca mais quis pegar naquele skate. Então, não lembro como é que é. Mancal. Mancal do que, André? Me dá um exemplo. Alguém sabe um lugar que vai algum mancal? Alguém sabe o que é um mancal? Valendo 5 pontos na matéria, o que é um mancal? Embreagem? Usa rolamento? Olha, eu não duvido que tenha. Deve ter. Eu nunca analisei assim tão profundamente a embreagem. Agora lá. Vamos começar com histórico aqui. Eu vou. Peraí, só vou tirar um print aqui de quem está na aula. Faz favor, quem está na aula aí, dá um. Escreve o nome aí, fazendo favor. Escreve o nome aí no chat. Gente, quem está na aula, escreva o nome, fazendo favor. Entenderam? Depois fica sem presença. Escrevam o nome aí. E tem o horário que foi escrito. Então, depois eu vou conferir isso. Beleza. Vamos lá. Quero começar com vocês falando de uma história. Quem conhece o carro de boi? Quem já teve contato com o carro de boi? Alguém aí já viu isso pessoalmente? E vocês sabem quais são... O que é o que mais marca num carro de boi? O que é aquilo assim? Nossa, o carro de boi está chegando. Não, não vem com essa que é o boi, não. Exatamente, o barulho. O barulho. Ele pula também. Por que ele pula? Douglas, por que esse carro de boi ele pula? Me fala aí por quê. Tem um motivo. Não tem sistema de suspensão, não tem amortecedor, não tem mola. Então, por isso que ele absorve todo o impacto. Então, quem vai ser o amortecedor no caso de um carro de boi é a sua bunda. Exatamente a sua bunda. E a gente fala isso também de carros. Quanto mais dura a suspensão, mais a bunda do piloto que vai sentir.
Geralmente você tem uma suspensão mais dura para você ter um pouco mais de desempenho, mas aí você vai sentir mais também. Beleza. Então, esse aqui é um carro de boi, uma construção super simples, datada aí de séculos e séculos atrás, que já tem data disso, ou até milênios, porque vai saber como é que era feita as primeiras carroças, né? Deve ser algo, capaz que era algo parecido com isso aí. É feito de madeira, tem uma carroceria, tem um eixo e tem as rodas. Isso aqui é a parte principal. Só que o nosso eixo é esse aqui, ó. Ele pode parecer quadrado, mas não é não. É quadrado só na hora de ligar com a roda. Aqui no meio ele é redondo. Pelo menos onde que precisa rodar ele é redondo. Então ele vai ser fixado nessa nossa carroceria aqui para guiar o nosso eixo. E eu acho que vocês lembram de uma lei que fala o seguinte: gente, eu queria perguntar para vocês, por que que existe tanto barulho nesse carro de boi? Qual que é o motivo? Isso aí, a gente tem um atrito ali. A madeira fica em contato uma com a outra, que gera a força de atrito, e, consequentemente, você vai escutar alguma coisa. Mas é aquela, a gente tem uma lei, não sei se vocês lembram, deixa eu perguntar aí. Gustavo, você tem microfone? Tem. Você lembra de uma lei que fala assim, nada se cria, nada se perde, tudo, Se transforma. tudo se transforma, de alguma forma. Então, eu estou te falando o seguinte: nós temos uma força que está agindo aqui no nosso eixo, na nossa roda e na nossa carroceria. Essa lei aqui da vida fala para a gente assim: olha, se eu estou transmitindo uma certa força para esses componentes, eu não vou perder. Então a gente vai falar assim: ah, eu perdi força no atrito. Você não perdeu, você transformou uma parte da sua força no atrito. Aí eu vou te perguntar agora, Gustavo. Você tem esse carro de boi. Esse carro de boi aí tem muito atrito. Ou você tem uma peça que é lubrificada. Qual delas você vai aproveitar melhor a energia para você movimentar? A que tá lubrificada? Por que que ela vai ser melhor? Não, acho que, tipo, o carro de boi ele não ter essa lubrificação, essas coisas, vai ter um desgaste maior né, da madeira, eu imagino, por conta do atrito, vai ser mais difícil dele se locomover, tipo, para puxar, vai ser mais difícil da roda girar ali. Eu imagino que por conta disso É algo também. parecido com isso aí. Agora vamos lá. Igor, você tem microfone aí? Tenho. Então, agora nessa mesma percepção que a gente está tendo. No carro de boi, a gente tem um som característico. E nessa pergunta que eu fiz para o Gustavo ali, se eu tivesse um eixo lubrificado, ia ter muito barulho? Imagino que se tivesse ia ser menor. Então, o que você acha que está acontecendo com a força que eu estou promovendo ali? Ela está se transformando, mas ela está se transformando diferente desse carro de boi. Correto? Correto. Você acha que ela está, assim, onde que a gente está transformando mais energia no carro de boi? Em qual tipo de energia? Todo assim, eu tenho uma certa força, certo tipo de energia que eu estou usando para puxar esse carro de boi. E vai transformar em outras. Quais são essas principais que você acha que vai existir?
Eu já falei uma. Uma é a principal aí. Vixe, eu imagino que mecânica, não? Tipo, É uma seria força mecânica, peraí. Mas pensa aí, é simples. Todo mundo já falou, todo mundo sabe o que é. O que é a principal fonte de transformação de energia que está tendo ali? Que não seja o do movimento. dar uma força de atrito, no caso? Não sei. Isso é isso, a gente está tendo uma transformação de força através do atrito das peças. E vai ter uma transformação em quê? Vou aqui mostrar para vocês. Vai se transformar em energia sonora, energia térmica. Exatamente quem falou isso. Eu, João Marcos. Isso aí. A gente vai ter uma transformação da energia. Eu tenho energia para fazer o quê? Para levar isso aqui para frente. É essa que eu quero. Mas só que eu tenho energia sonora. Então, energia sonora vai estar aqui também, presente. E fora da energia sonora, eu tenho, através do atrito, a elevação da temperatura, a troca de calor aqui das peças. Então, você tem algumas fontes de energia. Então, geralmente, as pessoas falam assim para a gente. Ah, você tem um motor, sei lá, um motor que entrega tanto de potência. Vamos falar, 100 cavalos. O motor entrega 100 cavalos de potência. Lá no volante do motor. Só que a hora que chega lá no eixo do veículo, chega 90. O que aconteceu aí nesse meio termo, gente? Pode me falar, João? Ora, na hora da transmissão de movimento, né, esses 10 unidades de energia perdidas foram utilizadas para fazer o rangido, né, o som produzido, e para elevar a temperatura do eixo, dos componentes aí. Exatamente, a gente está transformando uma quantidade de potência que nós tínhamos em outras coisas. Então, esses 10 cavalos que ficaram aqui no meio do caminho, gente, não é que a gente perdeu, transformou em energia sonora, energia térmica, praticamente, através de atrito, que é a fonte primária dessa transformação. Como que a gente... Pode falar. No caso, eu já vi falar que eles passam vela, tipo, no eixo do carro de boi. Seria uma forma de tentar lubrificar? Ou é só para algum outro fim? Exatamente. Você passa uma forma de lubrificação. É como se você... Já parou para pensar para que serve a parafina numa prancha de surf? Não faço a mínima ideia. Também, você quer reduzir o atrito ali, você quer deslizar melhor na água. Então, se você passa a parafina, é como se você tivesse uma camada ali para reduzir esse atrito. Se você passar a vela lá também, é para fazer isso. Como se você colocasse uma camada intermediária entre a madeira, para que esse atrito seja diminuído. É a função do lubrificante que a gente vai ver. Gente, me dá uma ideia aqui. Eu tenho aqui esse caso do veículo. Como que eu faço para elevar a potência que chega na roda? O que eu posso fazer no veículo? E não adianta falar assim, Vinícius, coloca um lubrificante melhor, porque nós já tá tudo no melhor. O que eu tenho que fazer? Algo aí que é tendência para o futuro e do presente. Alguém sabe? Não, eu tô falando um veículo. Calma aí que vamos sem boi. Vamos falar de cavalinho agora.
Alguém aí já pesquisou alguma coisa sobre carros elétricos? Alguém já viu alguma coisa sobre motores de carros elétricos? Muito por alto, nada detalhado. Tá bom. Então, vou falar aqui para vocês. Nos motores de carros elétricos, existe a possibilidade do motor estar instalado no próprio cubo de roda. Então, o motor dispensa intermediários, dispensa transmissão. A gente coloca o motor diretamente onde que ele vai precisar ficar. Então, dessa forma, a gente tem muito menos perdas nesse processo. Então, quanto menos transmissão, quanto menos elementos a gente elimina, melhor. E, se não me engano, um dos carros mais rápidos do mundo são os que tem motor nas 4 rodas. O carro é realmente muito veloz. Pelo menos no de 0 a 100. Ok, então isso aqui é uma vista lá do nosso eixo e das rodas do carro de boi. A gente tem 2 pedaços de madeira, isso aqui é o nosso eixo. Vejam que ele tem uma inércia grande, tem uma área grande, onde que fica em contato com a nossa estrutura é redondo. Então, se não fosse redondo, isso aqui não ia girar. E onde que a gente tem esse atrito? Bem aqui, ó. Olha o nosso atrito. Vai ter um atrito do nosso eixo com a nossa estrutura. E para conectar a minha estrutura com o eixo, eu vou utilizar de uma coisa chamada mancal. Vai ser isso aqui, ó. Então, esse aqui de mancal. Beleza. Sabendo disso, a gente sabe que tem transformações de energia, todas envolvidas. E agora eu estou introduzindo para vocês o mancal. O mancal é uma peça que vai suportar o eixo, suportar diversos eixos. Essa é a função do mancal, suportar eixos rotativos, de todas as formas. Dentro de um mancal, pode ter um rolamento. Não é esse caso aqui, mas pode ter. A gente já vai ver mais para frente. Eu posso classificar o meu mancal de 2 formas. O mancal de deslizamento ou mancal de rolamento. Vocês acham que esse mancal aqui é o quê? Deslizamento ou rolamento? Deslizamento? Deslizamento, né? Porque não tem nenhuma parte. Deslizamento. O mancal de rolamento, ele utiliza de outro elemento que são os rolamentos. Tem diversos tipos de rolamento. Esse de deslizamento é geralmente do contato direto do eixo com ou o mancal ou alguma bucha que vai dentro do eixo. A gente já vai ver isso. Beleza. Então, qual que é a característica principal desses mancais? Eles são, geralmente, esses de deslizamento, são os mais simples, é uma bucha que é fixada num suporte. Bucha é o quê, gente? É um cilindro. Aqui eu tenho um cilindro aqui dentro. Esse cilindro é onde que vai ter o contato com o meu eixo. Então, eu tenho uma bucha aqui. Esse aqui vai ser minha bucha. E, para suportar ela, eu preciso de uma base. Ou de uma estrutura. Então, esse conjunto completo, para suportar a minha bucha, eu vou chamar de mancal. E esse aqui é um mancal de deslizamento. Então, tem a parte de cima, que é a tampa. Isso. Pode falar? No caso, tem como você mostrar de novo? É porque a imagem tá meio travando aqui. Não sei se é só aqui. Tipo, eu vi
não vi mais ou menos onde você estava apontando com o mouse. O pessoal tá travando aí, me fala, porque semana passada eu tive uns problemas com isso também. Tá travando, sim. Inclusive, sua câmera também tá engasgando toda hora. Que coisa. Será que é minha internet? Talvez minha internet está meio ruim. Eu vou parar de compartilhar minha imagem para tentar consumir menos banda. Então aqui é o mancal, que é composto por uma bucha, que fica aqui no meio. Então tem uma bucha aqui no meio, que ela é feita para suportar o meu eixo, e eu faço uma capa em cima dela. Então eu faço uma capa. Essa capa aí, que seria a bucha? Não, a bucha é o que fica em contato com o eixo. É um cilindro apenas. A gente já vai ver a imagem. Mas isso aqui é uma bucha. Tem aqui também, ó, a parte de cima vai se chamar tampa. Tá travando ainda, né? É. Deixa eu ver aqui se tá Agora que apareceu as riscas vermelhas. Nossa. Tá travando ou só tá atrasado? Parece que está atrasado. Igual, na hora que eu mandei a mensagem, estava só o negocinho azul. Aí, de repente, apareceu o vermelho, os desenhos vermelhos e tudo. Pois é. Que coisa. A aula passada tinha dado a mesma coisa, não sei exatamente o que que é. Agora tá, o mouse está mexendo normal. Tá vendo eu fazer uma bolinha aí? Sim, Beleza. tá dando certo agora. Ok. Então tem aqui a parte de cima é a tampa, a parte de baixo é a base. Temos aqui o furo onde que passa o nosso eixo. As buchas, pode ter mais de um, se for subdividido. E o copo de lubrificação. Por que que a lubrificação é importante? Para diminuir o atrito. Diminuindo o atrito, a gente transforma mais a nossa energia disponível em energia para o movimento. Ok. Onde que isso aqui é utilizado? Máquinas mais pesadas, que têm a necessidade de mais cargas, que trabalha com mais peso. Então, para isso, a gente utiliza esse tipo de mancal de deslizamento. Olha aqui, ó, esse aqui é o corpo, a base, a capa, e essa aqui é a bucha. A bucha é um cilindro, gente. Você simplesmente vai colocar seu eixo aqui dentro. Por que que a gente utiliza bucha? Alguém sabe? Pode chutar. A bucha é utilizada para impedir a entrada de corpos estranhos dentro do eixo, contato com o eixo do mancal. Mais ou menos, mais ou menos. Alguém mais? Vamos lá, gente. Pensa comigo.
eu tenho um eixo que vai estar passando aqui dentro. Esse eixo vai estar em contato com o meu mancal. Se não tivesse a bucha, ele já está em contato com o mancal. O que ia acontecer, gente? Ou o eixo, ou o mancal ia se desgastar com o tempo. Algum dos dois você ia precisar trocar. Geralmente, o eixo vale mais do que o mancal. Então, para isso, a gente quer conservar o eixo e o mancal a gente poderia trocar. Mas o que a gente faz para solucionar isso? Nós colocamos uma bucha, que é essa parte intermediária, para que quando a gente precise trocar alguma coisa, o que a gente vai trocar? É a bucha. E a bucha geralmente é feita de um material mais mole, mais dúctil do que o do eixo. Para o eixo não se desgastar. O que vai se desgastar vai ser a bucha. Então, quando você for precisar troca a bucha, que você vai conseguir fazer aí sua manutenção. Por isso que eles podem abrir. E é claro, uma bucha também pode ter um formato que proporcione a lubrificação. Eu posso ter alguns rasgos. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, a gente tem um rebaixo nessa bucha. E esse rebaixo, ele é utilizado para que a gente faça a lubrificação. Então, tem um canal aqui para lubrificação, aqui em cima. Você coloca o óleo, a graxa, e a partir disso aqui, essa graxa, esse óleo vai correr através dessas vias. Então, a gente vai utilizar da lubrificação através disso. Tem a graxeta, tem essa possibilidade também. Você coloca a graxa ali, no local ali em cima. É altamente recomendável utilizar buchas e também lubrificantes para que a gente reduza no máximo possível o nosso atrito, que a gente melhore a nossa rotação. Que nem eu falei para vocês, as buchas são feitas de materiais mais macios. Um exemplo muito bom é o bronze, ou liga de metal mais leve, para que a gente desgaste a bucha ao invés do eixo. Vinícius, Sim. aí no caso, o eixo vai girar dentro da bucha ou a bucha ela é presa no eixo e ela vai girar no mancal? Tipo, A bucha é presa no mancal. é presa no mancal. Então, a bucha está fixa aqui. Entendi. Então, a única coisa que gira é o eixo. Porque, igual eu já vi, tipo, algumas buchas que o pessoal utiliza para fazer adaptação de algum tipo de guidão em suspensão de moto. Aí, no caso, essa bucha, ela coloca ela para o guidão não girar no cilindro da bengala. Aí, no caso, ela fica fixa no cilindro. Aí, no caso, se fosse colocar em contato o guidão direto com a canela ali, ele girava, ele não tem uma fixação boa. Aí, no caso, eles colocam uma bucha para ele não girar. Tem algumas outras aplicações para bucha também. Sim, é um nome comum, mas o conceito é parecido. O conceito você quer fazer um intermédio do contato de uma peça com outra, para que você, por exemplo, melhore as condições ali, consiga trocar de forma mais fácil, consiga reduzir uma área, aumentar uma área por conta disso. Um outro exemplo, não sei se vocês já pensaram nisso, quem aí sabe como é que funciona uma retífica de carro? Alguém já teve alguma curiosidade de saber? Ou quem não sabe nada, pode falar aí também, não sei.
Só para eu ter noção. Eu não sei não. Sem problemas. É quando eles, por exemplo, não é desgastar o eixo. É igual o Vitor falou aí no chat, é tipo, passa no torno para meio que alinhar ele de novo. Alinhar o eixo ali de novo, não sei. Dá para a gente fazer, digamos, uma retífica de eixo também. Quando ele está desbalanceado, ele está empenado, você leva ele num torneiro bom, ele vai conseguir balancear o eixo. Eu já trabalhei numa empresa durante uns 3 anos e lá fazia isso, com eixo cardan de caminhão e de carreta. Chegava os eixos lá empenados, eu achava impressionante o que ele fazia. Ele olhava lá, ele via onde que estava mais empenado, fazia umas marcações, depois metia fogo e batia. Então ele desentortava o negócio quase que no olho. Ficava muito bom. Achava impressionante. Mas uma retífica de motor é um pouco diferente. Vocês falam aí que não sabem o que é retífica de motor, mas vocês já ouviram falar que alguém fundiu o motor de um carro? Sim. E aí, Jomas, já ouviu falar que alguém fundiu o motor? Sim, fundir motor e maréia tá quase que ligado. São palavras aí irmãs. Mas fundir o motor é quando você ali está com um sistema, por exemplo, de refrigeração ineficiente. Então, o motor do seu carro vai começar a aumentar a temperatura, aumentar, até um limite que o próprio material não aguenta. Então, o material ali geralmente é feito em bloco de alumínio, você tem uma temperatura mais baixa que ele trabalha. Depois de uma certa temperatura, o material começa a deformar. Então, o seu bloco do motor, ele começa a ficar torto. E se ele fica torto, começa a ter mais vibração, mais atrito, com mais atrito, mais temperatura, com mais temperatura, mais deformação, vai começar a passar óleo, onde que era para passar só combustível, então vai ter uma fumaça mais preta lá no escapamento, e vai ter aquele cheirão característico ali de óleo queimado, como se fosse um motor 2 tempos, por conta disso. Então, fundir o motor você estragou, você deformou o seu motor de alguma forma. Geralmente, a principal causa a principal coisa que a gente vê numa retífica é trocar o cabeçote, retificar o cabeçote, porque aconteceu alguma coisa ali onde que acontece a combustão, bem ali na parte de cima do pistão. E o que acontece lá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui, vamos ver se dá. Vou desenhar ele primeiro, depois que ele carregar, eu começo a comentar ele com vocês. Ok. Isso aqui é um bloco de um motor. Aqui dentro ficam os pistões e a sua câmara de combustão, em cada um desses 3 pontos. Esse aqui é um motor de 3 cilindros. Um exemplo aí é o HB20. O HB20 tem 3 cilindros. E o que acontece? Você tem um pistão aqui dentro, que ele é feito para movimentar o seu motor. Acho que sua tela travou de novo. Ainda está mostrando um mancal. Sem nenhum desenho aqui? Sem nada. Tá no mancal ainda. Deixa eu esperar um pouquinho. Se aparecer aí, vocês me falam.
Deixa eu ver aqui se eu acho. Estão vendo aí a página que eu abri? Não, está travado também, calma. Ainda não. Isso. Tenta Nada aí. a tela de novo. Ainda nada? Nada. Tristeza. Nem o slide mudou aí. Não mudou. No mesmo lugar, não tem como. Se carregar aí, vocês me falam. Aí vai aparecer outra coisa. Vai de deslizamento, uma imagem Ok. do motor. Então, eu estou aqui numa imagem de um bloco de motor. Aqui dentro ficam os pistões. Acontece que quando um motor funde, você pode ter alguma deformação aqui dentro da câmara de combustão, do seu cilindro. E se você tem alguma deformação aqui, do que a gente utiliza? A gente utiliza, primeiro, passa uma máquina aqui de brunimento. Essa máquina vai ficar aqui, passando aqui dentro para deixar isso aqui circular novamente. Então, vai desgastando, para deixar isso aqui circular. E depois a gente coloca uma espécie de bucha. Só que tem outro nome. Alguém sabe qual que é o nome que a gente coloca aqui? Não sei se é a bronzina, é isso? Ou não? Não, eu esqueci não de que é a bronzina. Camisa. Isso aí. Camisa, isso mesmo. A gente coloca uma camisa. É uma bucha, gente. É exatamente uma bucha. Só que ela é diferente. Não está passando um eixo aqui. A gente está colocando simplesmente uma peça para voltar ao que era antes. Porque a gente teve que desgastar, abrir um buraco maior, abrir uma circunferência maior, para aí depois a gente... Vamos arrumar agora? Então coloca uma camisa. E isso é extremamente comum em retíficas. Fora outra coisa também, tem que retificar aqui, deixar isso aqui plano. A parte de cima tem que ficar plana também. Às vezes, você, se o caso for muito sério, você vai ter que trocar muito mais coisa, você vai ter que trocar pistão, virabrequim, biela, são as coisas que ficam aqui dentro. Mas geralmente aqui costuma resolver, você faz esse desbaste aqui de material na parte interna e depois coloca uma camisa. Fora a retífica que você tá no cabeçote, que é a parte que tampa isso aqui. Geralmente isso aí é o mais comum. E não sei se vocês sabem, mas isso é um processo meio caro. Quando uma pessoa fala que fundiu um motor, se for um carro mais popular e antigo, você já pode ter certeza que gasta assim 2.000, 2.500. Agora, se for um carro novo, aí você já pode pensar, já prepara 15 mil reais para resolver um negócio desse.
às vezes fica bem difícil de resolver problema em carro mais novo. Não, os motores vêm padrão sem, sim, pode ter algum que eu não saiba que vem com a camisa, né? Mas eles vêm sem a camisa, vem aqui já no bloco do motor, já feito da fundição, já vem com a forma. Depois só dá uma passada aqui para ele ficar com uma rugosidade menor. Vinícius, como que faz para fixar essa camisa aí? Muita pressão. Contato altíssimo, força altíssima para entrar. Isso aqui só entra em prensa. Mas é basicamente isso. Então, a tolerância de uma com a outra ali, ó, você vai ter uma tolerância de interferência de uma com a outra. Então, você vai entrar com a camisa aqui de forma bem justa. Ok, aqui nos mancais, mudou aí o slide ou não? Não, ainda não. Nada? Nada. Nossa, mas que horror. Mudou aí agora? Sim, agora tá. Os mancais de deslizamento. Ok. Então, as buchas são corpos cilíndricos, são ocos, geralmente passam eixos, serve para melhorar a nossa rotação, melhorar a lubrificação e também evitar o contato direto do nosso eixo com o nosso mancal. Então, tem aqui o eixo, a bucha que fica entre o eixo e o mancal. Isso aqui, ó, nós temos os canais aqui dentro para passar a lubrificação, para que o atrito seja o menor possível. Deixa eu aproveitar, deixa eu ver se a minha internet vai fazer um teste aqui. Vejam aí se mudou o slide. Tá no mancais de rolamento. Mudou, então, beleza. Vou fazer um teste aqui para a velocidade da minha internet para ver se é alguma coisa. Eu imagino que não seja com a internet. Não sei, porque é igual falaram aí no chat, tipo, o seu áudio chega normal. O que tá demorando é os slides. Aí pode ser, talvez, o computador, não sei. Não, eu achei o problema aqui, é com a internet, É a sim. internet mesmo? Minha taxa de upload está muito baixa. Gente, vou fazer o seguinte. Vou tentar reiniciar aqui minha internet. Vamos dar uns 3, 4 minutinhos aí que eu tento voltar.
Gente, não consegui, não. Provavelmente alguma coisa com o meu cabo. Aqui. Porque o download dá certo, o upload não dá certo. Depois eu tento arrumar isso. Vamos lá. Vou tentar ir devagarinho. Se não mudar o slide, vocês me falam. A gente tenta outra coisa. Beleza. Agora, falar sobre os mancais de rolamento. Nesses mancais de rolamento, quando a gente precisa de uma velocidade maior, um atrito menor, a gente vai indicar, então, o mancal de rolamento, que ele vai ser mais adequado. Tem um atrito muito menor do que o mancal de deslizamento. Se tem um atrito bem menor, a gente também suporta velocidades muito maiores. Então, isso aqui é uma das melhores aplicações que nós temos em máquinas. Geralmente, nossas máquinas mecânicas, muitas delas têm altas rotações, e para suportar essas altas rotações, nós utilizamos dos rolamentos. Nós podemos classificar os rolamentos, por exemplo, de acordo com os elementos que são rolantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui para vocês um rolamento de esfera. O elemento rolante é uma esfera. O rolamento de rolo, que no caso aqui, nosso elemento rolante é um cilindro, que a gente vai chamar de rolo. E tem o rolamento de agulha, que é como se fosse um rolo, só que um pouco mais fino. Cada um desses casos aqui é indicado para alguma coisa. Vou mudar o slide. Mudei. Vê aí se mudou. Mudou. Beleza. Quando a gente tem um eixo girando, que nem esse aqui, a gente produz entre a nossa superfície do eixo e a nossa superfície desse furo aqui, um fenômeno de atrito de escorregamento. Então, quer dizer, se o meu eixo escorregar dentro do meu rolamento, pode acontecer de transferir a energia para uma energia térmica, uma energia sonora. E nós queremos fazer com que isso seja minimizado. Para isso, nós queremos que tenha um contato fino, um contato justo do nosso eixo com a parte interna do rolamento e que os nossos elementos rolantes façam tenham a finalidade deles de reduzir o nosso atrito, para que não tenha esse escorregamento. Esses aqui são alguns tipos de rolamento. Notem que nós temos os mancais que podem ser utilizados também. No caso aqui é um mancal de rolamento. Quando a gente precisa reduzir o atrito ainda mais, a gente vai utilizar o rolamento. Então, quando o atrito não é tão importante, pode ser o de deslizamento. Quando o atrito é importante, o de rolamento vai ser o mais indicado. Os nossos rolamentos vão limitar a gente às perdas de energia. Perda, aqui, transformação. Escrevi errado. Então, nós vamos tentar aproveitar melhor aquela energia para que faça o melhor movimento ali, transmita o torque, a força da melhor forma. Nós temos aqui, geralmente, a construção deles. São dois anéis, um externo e um interno, e entre esses anéis, a gente coloca os elementos rolantes, que podem ser as esferas, roletes ou agulhas. Mudou aí para a imagem? Me confirme. Agora mudou. Ok. Então, eu tenho aqui um rolamento de esfera. Esse rolamento de esfera, que nem eu falei para vocês, ele tem
um anel interno, que fica em contato com o eixo, tem um anel externo, que fica em contato com o mancal, e entre esses dois anéis nós colocamos os nossos elementos rolantes, que no caso aqui é a esfera. Tem um outro elemento aqui que é o separador, ou a gaiola. Esse elemento ele serve para deixar o espaçamento entre as nossas esferas iguais, para que não tenha só a esfera de um lado, para que não fique desuniforme, fique irregular o nosso movimento de rotação. Esse aqui é um rolamento dos mais tradicionais. Pode falar. Eu já vi um rolamento desse de esfera, só que ele não tinha essa gaiola. Existem Mais diversos... comum em bicicleta, tipo assim, eu vi em caso de bicicleta. Existem diversas configurações. Esse de gaiola, ele costuma ser um pouquinho mais complexo porque você tem que produzir essa gaiola e colocar ela aí dentro. Então, o método de produção já é um pouquinho mais complicado. Mas existem ainda aqueles que são os mais tradicionais, que a gente vê mais facilmente aí, aqueles que nem têm a gaiola. Só tem um monte de esferinhas aí, e por ventura de alguma coisa, você pode ter um movimento um pouco irregular. Em alguma parte da rotação ali, as esferas podem se juntar um pouco mais em algum canto e deixar com que a vibração seja um pouco maior, por conta disso. Mas geralmente isso funciona bem para casos mais simples, as esferas que são soltas, são livres. Mudei aqui a imagem, vê aí se mudou. Mudou. Beleza. Eu tenho aqui o nosso anel externo, ele vai ser fixado no meu mancal, e o anel interno fixado no eixo. Nós queremos que o anel interno e o eixo tenham um contato bom, para que não tenha escorregamento entre os dois. E nós queremos que o anel externo tenha um contato bom com o mancal, para que não tenha escorregamento. Então, o anel interno gira com o eixo, e o anel externo fica fixo com o mancal. O que vai movimentar ali no meio são as esferas ou os rolamentos. Mudei aqui a imagem de novo. Quando a gente vai dar uma olhada num catálogo de rolamento, existem normas para isso, que a gente encontra algumas informações. E quais são as informações principais de um rolamento? Primeira coisa que a gente escolhe é o diâmetro externo. Então, qual o tamanho do mancal que você tem? Então, a partir disso, você escolhe o seu diâmetro externo. Depois, qual o tamanho do seu eixo? Qual o diâmetro do seu eixo? Então, a gente escolhe o diâmetro interno. Raio de arredondamento pode ser importante, e a largura do nosso rolamento pode ser importante dependendo da solicitação. Se a minha carga for maior, a minha largura provavelmente vai ser maior. Se a carga for menor, a minha largura é menor. Então, mudei a imagem aqui de novo. Tenho 3 séries para cada tipo de rolamento. Eu tenho uma série leve, uma série média e uma série pesada. É de acordo com a solicitação, gente. Uma série leve, você vai para cargas mais leves. Como, por exemplo, vou utilizar um rolamento para uma moto. Vou falar que é carga mais leve. Se for um rolamento para um carro, vai ter uma carga mais pesada. Se for um rolamento para uma carreta, então vai ser uma carga mais pesada ainda. A partir disso, nós podemos determinar qual o tipo de rolamento que nós vamos escolher. Tem a nomenclatura de rolamentos, isso aqui está em norma. Todo rolamento vem escrito. Vou mostrar aqui, ó. Nesse aqui tem escrito um código. Com esse código aqui, você pode pedir de outra marca que vai ser a mesma coisa. Agora vamos falar sobre outro rolamento. Rolamento radial. Pode ser de esfera? Pode. Pode ser de rolo? Pode.
é uma subdivisão. Esse rolamento radial, ele vai suportar cargas radiais. Então, a única carga que ele vai suportar, gente, é a de rotação do meu eixo e a do peso do eixo. Essa seta aqui para baixo está falando o seguinte, olha, o meu eixo está apoiado aqui no rolamento, nessa direção, e não existe nenhum outro esforço a não ser esse. Então, por isso que a representação é essa que está aí na direita. Essa setinha aí para cima ou para baixo quer dizer que é uma carga radial que é suportada. Então, essa aqui é uma classificação de acordo com as forças. E se vocês virem nessa imagem da esquerda, tem um código também que é utilizado para você determinar qual rolamento que você quer. Agora, aqui eu tenho os rolamentos axiais. Os rolamentos axiais, eles são para aguentar, para suportar forças no sentido axial, no sentido do eixo. Então, ao invés de apenas suportar o peso do eixo, a gente está suportando um movimento. Aqui, no caso, está mostrando por essa seta, nessa imagem de baixo. Então, quer dizer que o meu eixo pode ir para frente ou para trás, fazendo um esforço no meu rolamento. Então, dessa forma, nós temos um formato diferente desse rolamento também, olha aqui. E a representação dele também é diferente. Tem uns que podem receber carga só de um lado, outros dos dois lados. E os diversos tipos aqui estão representados. A representação deles são essas, com essas setinhas aqui. E tem os mistos. Os rolamentos mistos, eles vão suportar tanto uma carga radial quanto uma carga axial. Então, eles são feitos para os dois casos. Esse cônico aqui, esse rolamento de rolos cônico, é um bom exemplo. As cargas combinadas, então, a gente tem tanto a seta no sentido radial quanto no sentido axial. Isso é um rolamento misto. Ele consegue, então, ter uma força resultante num sentido que combine essas duas direções, esses dois sentidos aqui. Ok, então vamos voltar lá para o de esferas. Determinamos ali segundo as forças. Tem os radiais, axiais e os mistos. Agora no de esferas. Esse de esferas, a gente já sabe, eles são simples, eles são apropriados para rotações mais elevadas. Quanto maior a rotação, maior a facilidade de você utilizar um desses aqui. Eles suportam maior rotação. Essa é a vista em corte de um rolamento e a vista representativa dele, gente. Como a gente... Ainda não mudou. Tá em rolamento misto ainda. Ixi, deixa eu colocar de novo. Carregou aí? Sim. Aqui, nesse rolamento de esferas, adequado para grandes velocidades, essa é a forma representativa em desenho que nós utilizamos para representar o rolamento. Que essas bolinhas aqui é para representar as esferas que ficam lá dentro. Isso aqui é uma vista de corte. Eu mudei a imagem aí, apareceu? Ainda não. Agora sim. Ok. Mudou agora. Tem aqui o rolamento de rolo. Esses elementos rolantes são em forma de cilindro. Podem ser rolos cônicos ou barriletes, que é esse caso aqui que ele é meio côncavo. Esses rolamentos eles vão suportar cargas maiores, só que as velocidades vão ser um pouquinho menores. Se a velocidade, então, for um pouco menor e você tem uma carga maior, esse aqui vai ser um tipo de rolamento indicado. Essa é a representação dele em corte. Então, temos aqui, ó,
o anel interno, o anel externo, os rolos e a gaiola. Pode existir gaiola, que é o mais comum. Mudei a imagem, vê aí se apareceu. Ainda não. Agora sim. Rolamento Ok. de agulha. Então, a gente tem aqui o rolamento de agulha. Nós temos aqui os nossos corpos rolantes, são cilindros, só que o diâmetro deles é bem menor. Eles são recomendados para quando a gente tem uma carga variável. Então, a nossa rotação ali, ou a carga, vai ser muito oscilante. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, para isso, a gente utiliza esse tipo de rolamento. E outra coisa principal que nós temos que ter em mente é que ele é utilizado quando a gente tem pouco espaço. Pouco espaço requer um rolamento um pouco mais justo, mais fino, digamos assim. Então, para isso, o rolamento de agulha pode ser um dos tipos mais recomendáveis. Nossa representação dele está aqui também no desenho. Eu mudei minha imagem, a hora que alguém me der um ok, é porque mudou. Mudou. Temos aqui a montagem de um mancal de rolamento. Temos a parte da base, que é a caixa, a junção, furo aqui para a gente montar, vedação, furo para a gente lubrificar, parafuso para a gente apertar, adaptador ou como se fosse uma bucha para isso. A bucha para o nosso eixo, né? Por exemplo, eu tenho um rolamento que é maior do que eu precisava. Para isso, eu vou utilizar de um adaptador para diminuir o diâmetro do meu rolamento, para que adeque ao meu eixo. Mudei aqui. E aí, se mudou? Mudou. Tem aqui vantagens e desvantagens dos rolamentos. Algumas vantagens dos nossos rolamentos. Tem muito menos atrito, muito menos aquecimento. Já que eles são vedados, na maioria dos casos, você precisa de menos lubrificação, porque a lubrificação vai ficar ali internamente, então você não vai precisar ficar lubrificando. Você tem uma intercambiabilidade internacional. Quer dizer que é o padrão internacional. Um rolamento que você compra aqui no Brasil é um rolamento que você compra na Alemanha, que você compra em qualquer outro lugar. Você não vai desgastar o seu eixo. O seu eixo vai movimentar sem escorregamento. Você tem pouco aumento de folga. Então, a folga do rolamento aumenta muito pouco durante a vida útil dele. A gente tem que trocar rolamento relativamente muito poucas vezes. As desvantagens é porque ele tem maior sensibilidade a choque. Então, vocês lembram que lá aqueles mancais de deslizamento são utilizados para cargas muito altas. Esses aqui, se receber um choque muito alto, pode estragar. Tem mais custo de fabricação. É uma tolerância pequena para a gente alojar o nosso eixo. Quer dizer, se o eixo não entrar ali, é porque não foi feito para ali, tem que comprar outro. Não suporta cargas tão elevadas como de deslizamento, que nem eu falei para vocês, e ocupa um espaço radial um pouco maior, por causa dos elementos rolantes que podem ser maiores. Eu mudei aqui a imagem. Ok. A gente vai selecionar os nossos rolamentos de acordo com a medida do nosso eixo, então, o diâmetro interno, o diâmetro externo do mancal, a largura, o tipo de solicitação, se é radial, axial, misto, o tipo de carga, se é carga pesada, leve ou média, a quantidade de rotação que a gente vai ter. Então, tudo isso vai influenciar na escolha. E no próximo slide aqui, eu tenho uma curiosidade. Uma das principais causas de falha em rolamento.
A maioria das causas de falha em rolamento é lubrificação inadequada. Isso acontece quando a gente perde uma vedação do rolamento. Vedação é uma capinha, geralmente de borracha, que a gente coloca aqui para a esfera não ficar em contato direto com o ar. Quando a gente tem uma lubrificação inadequada, então isso aqui gera 34% dos problemas. Um desalinhamento ou desbalanceamento do nosso eixo pode causar 20% das falhas em rolamento. Depois disso, tem contaminação. Contaminação é, por exemplo, entrou terra ali, entrou pedra. Então, isso vai gerar uma contaminação. Erro de montagem é quando você recebe, por exemplo, o rolamento, ele está certinho. Você monta ele meio torto, então isso já vai dar errado. Ou quando o próprio rolamento já vem montado errado. Mas isso é a minoria dos casos. A maioria é você que monta errado. Outra coisa, causas desconhecidas, essa é causas diversas. Tem muita coisa aqui. E 2,8%, armazenagem e manuseio inadequados. Então, você coloca lá um monte de caixa uma em cima da outra de rolamento, um vai amassar o outro, aí você vai instalar no carro e vai dar problema. O dimensionamento de um rolamento é baseado na vida útil dele. A vida útil dele a gente mede através da quantidade de ciclos que ele consegue, quantidade de rotações que ele consegue suportar. Então, essa aqui é a vida dele. Então, essa aqui é a capacidade. Então, 90% quer dizer que 90% do mancal está em operação, tá ok. A partir do momento que nós estamos aumentando a quantidade de uso dele, vai caindo. Existe, assim, claro que quando ele está mais novo, a vida dele é bem maior, vai chegar numa vida média, e depois de um certo período de tempo aqui, a gente vai ter que trocar em algum ponto desse gráfico. Esse aqui era um desenho que eu ia fazer com vocês, só que eu vou ter que fazer na aula que vem, porque minha internet aí está com problema, vou tentar resolver isso amanhã. Então, na aula de quarta-feira, eu faço esse desenho com vocês e outros também. Então é isso. Por problema na internet, eu vou ter que deixar para outra aula, porque senão não vai carregar direito aqui, vai ficar muito ruim de vocês verem. Mas quem já tiver a curiosidade, vocês podem aí pegar esse desenho e tentar fazer ele. É isso. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Próxima aula a gente desenha isso. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite aí, bons estudos. Boa noite. Gente, eu esqueci de falar, o processo seletivo do BAR já está aberto. Quem tiver interesse de ajudar a gente a construir o carro, já que o nosso projeto já está mais avançado, por favor, lá dá uma olhada naquilo que eu mandei lá no grupo, tá? Abraço. Boa noite, até quarta. Boa noite.